Boa noite a todos. Meu nome é Anderson e, junto com a minha colega Lisandra, vamos apresentar um pouquinho sobre a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos superiores e na construção dos conceitos científicos. Começando um pouquinho falando sobre o Levi Vygotsky. Ele foi um psicólogo muito importante nessa área de ensino-aprendizagem. Então, ele teve pesquisas na área do desenvolvimento da aprendizagem e o papel das relações sociais nesse processo. Em 84, ele apresenta o ser humano como ser histórico, social, e a sua formação seria diretamente relacionada às experiências e interações sociais. E isso seguiu por muito tempo e é aplicado até hoje. Já um pouquinho depois, em 98, essa dinâmica desses processos de ensino, de ensinar e aprender, vai ser baseado um pouco mais na evolução cognitiva do homem, de como que ele evolui de menorzinho até ficar um pouquinho maior e chegar na sua idade adulta, e relacionar isso com as fases do crescimento cognitivo e do crescimento social. Então, quem foi o Levi Vygotsky? Ele trouxe principalmente, o papel do educador e mais desse socio-interacionista, ou seja, é uma interação social entre os alunos, o mediador, que é o caso do professor, e todo mundo ali. Então, a função do professor é despertar nos alunos a necessidade de apropriação de novos conhecimentos. Ele media os conteúdos já elaborados, provoca os avanços no aluno e ele é um outro social. Então, o mediador, o mediar, não é simplesmente estar lá no meio da sala de aula e cuspir o conhecimento no quadro. Tem uma interação ali que envolve não só o conhecimento simples e aplicado, mas a interação desse conhecimento com o aluno, com o mediador e com a sociedade como um todo. Começando com os processos psicológicos básicos. Processos psicológicos básicos são funções fundamentais mentais que nos permitem interagir com o mundo e com os outros. Eles incluem a percepção, a atenção, a memória, o pensamento, a linguagem, a emoção, a motivação, a aprendizagem e a inteligência. Então, os básicos são aqueles mais arcaicos, os que são assim praticamente instintivos, os processos psicológicos básicos. Já os superiores são mais complexos e exigem uma certa interação social e mediação. Por exemplo, ali, atenção voluntária, memória, pensamento, linguagem e emoção. A gente não nasce com isso, mas a gente constrói isso com o passar do tempo. A atenção voluntária, por exemplo. Se cai algo no chão e faz barulho, é instintivo que a gente olhe. Você não quis olhar para aquilo, mas olhar para um quadro, para uma aula, você quer internamente prestar atenção naquilo e se esforça para tal. A memória é comum em alguns seres com pensamento não tão avançado como o nosso, mas lembrar de tanta coisa assim como nós humanos é algo que a gente constrói com o passar do tempo. As emoções, aquelas mais primitivas, muitos outros seres também têm, mas aquelas mais complexas de pertencimento, de sociedade, cultura, são somente nós e aqueles com um desenvolvimento que alcance tal. Olá, eu vou falar um pouquinho sobre a importância da linguagem para os processos psicológicos. Primeiramente, então, eu vou definir o que seria a linguagem e a importância da linguagem na construção dos processos psicológicos básicos. Então, a linguagem é um instrumento essencial para a construção desses processos psicológicos básicos. Influencia na nossa forma de pensar, de lembrar, de aprender, de perceber, comunicar e expressar as emoções.
Então, a linguagem é um instrumento de comunicação. E é necessário a linguagem para exemplificar o que você está sentindo, o que você está vendo. Então, isso é necessário para desenvolver os processos psicológicos, tanto os básicos quanto os superiores. E além desses conceitos de básico e superior, também tem os conceitos espontâneos e científicos, ainda segundo Vygotsky. O tema também, os conceitos científicos, não tem como passar por eles sem passar pelos espontâneos. Os espontâneos seriam aqueles que são experimentais, são intuitivos. É uma coisa que você coloca a mão e está quente e sabe que vai te machucar. Então você colocou a mão, doeu, você não coloca mais. Ninguém te falou, ninguém te avisou. Você, através da experimentação, descobriu que aquilo te faz mal. Os conceitos científicos eles já são mais sistematizados. São coisas que geralmente não se pode demonstrar. A parte de radiação, por exemplo, as moléculas que são muito pequenas, são coisas que são pouco prováveis de serem demonstradas, experimentadas, assim em uma sala de aula. Ou, mais do que isso, um conceito científico pode ser simplesmente falar para uma pessoa, ali onde tem fogo, se você colocar a mão, vai te machucar. Então não é um conceito espontâneo quando você fala para alguém que alguma coisa vai te machucar. Então, por exemplo, a criança não precisa ser mordida por uma aranha ou por um escorpião para que ela saiba que aquilo vai fazer mal. Um pai atencioso vai avisar para ela que alguns insetos fazem mal. Então, muito dos medos são gerados assim, dessa forma. É um conceito relativamente científico que o pai impõe à criança. Então, os conceitos científicos são aqueles que não vêm através da experimentação. E os espontâneos vêm através da experimentação. Então, por fim, a linguagem ela é muito necessária, tanto para os conceitos científicos quanto para os psicológicos superiores. Sem ela, nada disso aconteceria. Como que eu conseguiria passar para uma pessoa que tal coisa acontecerá se eu não estou falando com ela, me comunicando com ela? Então a linguagem ela é necessária. Sem ela, isso não aconteceria. Não teria conceito científico, nem aqueles psicológicos superiores. Não haveria pouca interação social entre os seres. Então, as interações entre os colegas e a mediação do educador fazem da escola um local importante para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores e desenvolvimento das crianças. Funções psicológicas superiores se referem às experiências que são adquiridas durante a vida do sujeito, considerando-se este um ser que se relaciona com o mundo, sua cultura, por meio de instrumentos físicos e simbólicos. Os conceitos científicos só podem ser repassados com o auxílio da linguagem. Então a linguagem é algo essencial para esses conceitos psicológicos e científicos. Terminando com uma frase do próprio Levi Vygotsky, que na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Então é necessário outra pessoa, uma interação entre os pares, entre os homens, para que eles se construam um ao outro. E é claro, essa construção é feita através da linguagem, da conversa e da troca de experiências. Muito obrigado e ficamos por aqui.